Ela tinha a idade de uma estudante do ensino médio quando foi arrastada para o centro da tempestade mais violenta da Inglaterra Tudor. Uma disputa dinástica que transformaria sua erudição em arma, sua inocência em traição e sua vida em sacrifício. Lady Jane Grey não queria ser rainha, mas em um mundo onde o sangue real era moeda de troca e a fé, motivo de guerra. Não pedir foi seu maior erro. Nascida por volta de outubro de 1537, quase ao mesmo tempo em que a rainha Jane Seymour dava à luz o futuro rei, Eduardo VI, Joanna Grey entrou no mundo sob o signo da realeza e da tragédia. Filha de Henry Grey, marquês, mais tarde duque de Suffolk, e de Lady Frances Brandon. Neta direta do rei Henrique VII, Jane pertencia à segunda casa mais próxima do trono inglês. Sua avó materna era Maria Tudor, irmã de Henrique VIII. O que fazia de Jane uma prima de primeiro grau de Eduardo, Maria e Elizabeth. Mas o sangue real era tanto bênção quanto maldição. Crescer na corte Tudor significava viver sob vigilância constante, onde um suspiro podia ser interpretado como conspiração e um sorriso como desafio. Em Bradgate Park, sua residência no Leicestershire, Jane foi criada com uma disciplina quase monástica. Seu pai, ambicioso e autoritário, via nos filhos, especialmente nas três filhas, peões a serem usados em jogos de poder. Sua mãe, Frances, era conhecida por sua frieza e rigor. Relatos da época afirmam que punia as filhas com surras se não decorassem trechos da Bíblia em grego antes do café da manhã. Jane, no entanto, não era rebelde. Pelo contrário, absorvia o conhecimento com uma fome quase sobrenatural. Aos 9 anos já lia Cícero e Tito Livio. Aos 13, correspondia-se em latim com intelectuais europeus. Estudava com Aylmer, seu tutor puritano, que mais tarde escreveria: "Se eu pudesse dar-lhe um reino, daria. Mas o que mais admiro nela é que, mesmo com tanto saber, jamais se vangloriou." Era a era da Reforma Protestante, e a Inglaterra estava em chamas ideológicas. Henrique VIII rompera com Roma, mas seu filho Eduardo VI, sob a regência de Edward Seymour e depois John Dudley, duque de Northumberland, empurrava o país para um protestantismo radical. Jane, fervorosamente devota, via o catolicismo como idolatria. Em suas cartas, escrevia com veemência sobre a perversão da missa e a falsidade do Papa. Ela não era apenas culta, era doutrinariamente inflexível. Essa convicção religiosa tornaria sua vida ainda mais perigosa. Enquanto isso, a sucessão real pendia por um fio. Henrique VIII, em seu testamento, estabelecera a ordem: primeiro Eduardo, depois Maria, filha de Catarina de Aragão, depois Elizabeth, filha de Ana Bolena, e só então os descendentes de sua irmã Maria Tudor, ou seja, a família Grey. Mas Maria era católica, e para os reformistas, sua ascensão significaria fogueiras, perseguições e o retorno a Roma. Eduardo VI, doente desde os 14 anos, sabia disso. Em 1553, com tuberculose avançada e talvez envenenamento por mercúrio, tratamento comum na época, o jovem rei entendeu que morreria sem herdeiros. Desesperado para impedir o que via como uma apostasia nacional, ele começou a conspirar com Northumberland. Foi então que os olhos do duque recaíram sobre Lady Jane Grey. Ela era perfeita, inteligente, protestante, de sangue real e, crucialmente, casável. Em maio de 1553, Northumberland forçou o casamento de Jane com seu próprio filho, Lord Guilherme Dudley. A cerimônia foi fria. Jane, de apenas 15 anos, relutou. Segundo o embaixador francês, ela chorou durante toda a noite anterior e só compareceu à igreja porque ameaçaram prendê-la. Mas o matrimônio não era sobre amor, era sobre legitimidade política. Com Jane ligada à casa de Northumberland, o duque poderia controlar o trono, mesmo que nominalmente ocupado por uma rainha. Enquanto isso, Eduardo redigia um novo ato de sucessão, o Devise for the Succession, que excluía Maria e Elizabeth, declarando-as ilegítimas, apesar de Henrique VIII tê-las reintegrado à linha sucessória antes de morrer. No documento, ele nomeava Jane como sua sucessora legítima. A lei inglesa exigia que tal mudança fosse aprovada pelo parlamento, mas Eduardo, à beira da morte, obrigou os membros do conselho privado a assinar o documento sob ameaça de traição. Muitos relutaram, alguns choraram, mas assinaram. Jane, em sua residência, nada sabia. Até que, em 9 de julho de 1553,
Um mensageiro a convocou ao palácio de Sion House. Lá, foi recebida com joias, reverências e o título de Vossa Graça Real. Confusa, ela perguntou o que significava. Foi então que Northumberland, com um sorriso de triunfo, anunciou: Sois a rainha da Inglaterra. Ela desmaiou. Ao recuperar os sentidos, recusou-se a aceitar. O trono não é meu, teria dito, e jamais o reivindicarei. Mas já era tarde demais. O conselho a proclamaria rainha no dia seguinte. As ruas de Londres ouviriam seu nome, e em menos de 2 semanas, ela estaria presa na torre, condenada por um crime que não cometera, mas que seu sangue tornara inevitável. A tragédia começava não com uma coroa, mas com um silêncio forçado. E Jane, a menina que amava livros mais que poder, estava prestes a descobrir que, na corte Tudor, saber demais podia ser tão fatal quanto pecar. Ela foi proclamada rainha sob aplausos forçados, aclamada por homens que já tramavam sua queda. Por 9 dias o nome de Lady Jane Grey ecoou nas ruas de Londres. Mas enquanto ela lia salmos na torre, uma verdadeira rainha marchava com um exército, e o povo, fiel à filha de Catarina de Aragão, não hesitaria em entregar a rainha protestante à prisão. Em 10 de julho de 1553, Lady Jane Grey foi conduzida de Sion House à Torre de Londres, não como prisioneira, mas como monarca. Segundo o protocolo real, todo novo soberano residia na torre, antes da coroação, um rito simbólico que marcava a transição do poder. Mas ao cruzar os portões de pedra, Jane sentiu apenas o peso da armadilha, vestida com um manto de veludo púrpura, cor reservada aos reis. E cercada por nobres que inclinavam a cabeça com relutância, ela entrou no salão do trono. Lá, os membros do conselho privado se ajoelharam, mas muitos trocavam olhares cúmplices. Entre eles, Edward Benton, mestre da Casa Real, notou que nenhum sino tocou. Nenhuma multidão gritou Deus salve a rainha. O silêncio era ensurdecedor. Jane tentou agir como uma rainha. Assinou documentos como Jane a Rainha. Nomeou conselheiros. Autorizou despachos. Mas cada decisão era filtrada por John Dudley, o Duque de Northumberland, que agora comandava tudo das sombras. Ele sabia que seu poder dependia da coroa de Jane, e que, sem ela, ele era um traidor condenado. Enquanto isso, Maria Tudor agia com uma frieza letal. Ao saber da usurpação, Maria, que estava em Canning Hall, Norfolk, não fugiu. Reuniu lealistas católicos, enviou cartas aos condes do leste da Inglaterra e proclamou-se herdeira, legítima por direito divino, e testamento real. Seu apelo era duplo. Era filha de Henrique VIII e de Catarina de Aragão, cujo casamento fora santificado pela Igreja antes do cisma inglês. Para muitos isso bastava. Em poucos dias, centenas de homens se juntaram a ela, cavaleiros fidalgos até bispos secretos, e crucialmente as cidades litorâneas, como Londres, começaram a oscilar. O lorde-prefeito da capital, pressionado pelo povo, enviou tropas, mas ordenou que não combatessem. Northumberland, em pânico, decidiu liderar pessoalmente o exército contra Maria. Antes de partir, exigiu que Jane assinasse a ordem de execução de Maria Tudor. Ela se recusou. Não terei o sangue de minha prima em minhas mãos, disse segundo relatos. Northumberland partiu furioso, deixando Jane cercada por conselheiros inseguros e um marido ausente. Foi então que tudo desmoronou. Em 15 de julho, os primeiros rumores chegaram. Cidades estavam se declarando por Maria. Em 17 de julho, o Duque de Suffolk, pai de Jane, foi enviado para proclamar sua filha rainha em Londres. Mas ao chegar a Guildhall viu o povo murmurando Maria, Maria, com crescente fervor. Na praça, homens gritavam que a verdadeira rainha vem com cruz e missal, não com hereges e livros em grego. No dia seguinte, 18 de julho, o conselho privado se reuniu em segredo. Sabiam que Northumberland estava perdido. Sabiam que Maria avançava com 15.000 homens. E sabiam que proteger Jane era assinar sua própria sentença de morte. Então, em um único movimento traiçoeiro, viraram o jogo. Prenderam os Dudley que estavam na torre. Ordenaram que as portas do arsenal fossem trancadas. E em 19 de julho, proclamaram Maria I como rainha legítima da Inglaterra. Na torre, Jane ouviu os sinos repentinamente tocando. Não por ela, mas por Maria. Em seguida, ouviu os gritos da multidão. Deus salve a Rainha Maria! Ela entendeu. Seu marido, Guilherme Dudley, foi levado para outra cela. Ela foi confinada ao apartamento da rainha.
agora não como soberana, mas como prisioneira. Um guarda foi colocado à sua porta. Suas roupas reais foram retiradas. Seus papéis lacrados. Em seu diário escreveu apenas: "O Senhor me deu a coroa por um momento." E no mesmo momento atirou: "Que sua vontade seja feita." Mas o pior ainda estava por vir. Maria entrou triunfalmente em Londres em 3 de agosto. Católicos acenderam velas nas janelas. Crianças jogaram flores. A missa foi celebrada em São Paulo. A Inglaterra respirava alívio, mas Jane era o preço da paz. Inicialmente, Maria não queria matar Jane. Sabia que a jovem era inocente, usada como um véu branco sobre uma conspiração negra. Nas palavras do embaixador imperial, durante semanas Jane permaneceu na torre, mas com visitas permitidas, livros à disposição e até correspondência com teólogos. Seu marido, Guilherme, também estava preso. Mas os dois não se viam. Escreviam-se em grego para evitar que os guardas entendessem. Em uma carta, Jane lhe escreveu: "Nossa coroa terrena era ilusão, mas a celestial é eterna. Não temas a morte, pois nela reside nossa vitória." Mas a clemência de Maria duraria só até que a política exigisse sangue. Em setembro, Jane e Guilherme foram formalmente acusados de alta traição no tribunal de Guildhall. O veredito foi unânime: culpados. A sentença: serem enforcados, esquartejados e decapitados. O destino de todos os traidores. Maria, no entanto, comutou a pena para decapitação, um gesto de misericórdia real, e, em um ato inédito, não assinou a ordem de execução. Por meses, Jane viveu sob a espada suspensa. Estudiosos a visitavam. Pregadores protestantes tentavam consolá-la. Ela traduziu capítulos do Novo Testamento, escreveu meditações sobre o martírio e até recusou uma oferta de fuga. "Se eu fugir, negarei minha fé e minha inocência. Prefiro morrer com ambas intactas." Enquanto isso, Maria enfrentava uma crise. Seu casamento com Filipe II da Espanha provocava temores de subjugação estrangeira. E em janeiro de 1554, Sir Thomas Wyatt liderou uma rebelião armada contra a União. Embora Jane não tivesse qualquer envolvimento, seu pai Henry Grey juntou-se à revolta. Foi o erro fatal. Maria, agora pressionada por espanhóis e conselheiros, entendeu que enquanto Jane vivesse, ela seria um foco de rebelião protestante. Em 30 de janeiro de 1554, a rainha assinou a ordem de execução. Lady Jane Grey tinha 16 anos. Seus 9 dias de reinado haviam terminado em julho. Seus 8 meses de prisão terminariam em fevereiro. E sua história, apagada dos registros oficiais, esquecida entre os Tudor, só sobreviveria porque alguém teve a coragem de contar a verdade. Ela nunca quis o trono, mas pagou por ele com a vida. Enquanto Londres se preparava para celebrar o martírio de uma rainha católica, outra rainha, esquecida, protestante e condenada, escrevia suas últimas linhas em grego antigo, sabendo que cada palavra seria seu testamento. Na cela fria da torre, Lady Jane Grey não esperava perdão. Esperava apenas que a história lembrasse que ela escolheu a verdade, não o trono. Após a assinatura da ordem de execução em 30 de janeiro de 1554, o destino de Jane estava selado. Mas, surpreendentemente, ela não foi levada imediatamente ao cadafalso. A rainha Maria I, ainda hesitante, permitiu que sua prima vivesse mais alguns dias, talvez na esperança de que se convertesse ao catolicismo e salvasse sua alma e sua imagem. Foi nesse intervalo de angústia e graça que Jane escreveu suas obras mais profundas. Em sua cela na Torre de Londres, um aposento, de pedra com janelas estreitas, que davam para o pátio onde seria executada, ela traduziu trechos do Salmo 51 e do Evangelho de Mateus. Escreveu uma longa carta à sua irmã mais nova, Lady Catherine Grey, instruindo-a a nunca valorizar o mundo, pois ele é passageiro, mas sim a Cristo que é eterno. Mais notavelmente, redigiu um manuscrito teológico endereçado a Thomas Harding, um antigo tutor que havia se convertido ao catolicismo. Nesse texto, ela confrontava a doutrina da transubstanciação com lógica implacável. Se o pão se torna literalmente o corpo de Cristo, então cada vez que um rato o roe comete sacrilégio, e cada vez que um sacerdote o digere, Cristo morre novamente em seu estômago. Era a voz de uma mente brilhante, mas também de uma jovem aterrorizada. Em cartas privadas confessou: "Às vezes à noite imagino a lâmina, e meus joelhos tremem. E ainda assim nunca pediu clemência. Sabia que qualquer súplica poderia ser interpretada como fraqueza de fé." E para Jane,
A fé era tudo. Seu marido, Lord Guilherme Dudley, estava preso na Torre de Beauchamp. Embora separados, os dois mantinham uma troca simbólica. Ela lhe enviara um livro de salmos com uma dedicatória em latim. Para que ambos, unidos em Cristo, nos encontremos além do céu. Guilherme, menos erudito, mas profundamente afetado, respondeu com um lenço bordado, feito com fios de sua própria camisa. E uma mensagem simples: morro por ti, como tu morres por Deus. Enquanto isso, Londres fervilhava. A rebelião de Wyatt fora esmagada, mas a tensão religiosa crescia. Maria, determinada a restaurar a Inglaterra ao catolicismo, preparava-se para seu casamento com Filipe II, da Espanha, um movimento que muitos temiam transformar o país em uma província hispânica. A execução de Jane tornara-se politicamente necessária, não por vingança, mas por sinalização. Se Maria poupasse Jane, os protestantes veriam nela uma mártir viva, um foco de resistência contínua. Eliminando-a, Maria enviava uma mensagem clara: não haveria espaço para rivais, nem mesmo inocentes. A data foi marcada para 12 de fevereiro de 1554. Nos dias que antecederam, Jane recebeu visitas. Seu antigo tutor, John Aylmer, tentou consolá-la. Ela o repreendeu com carinho. Não chore por mim. Chore por aqueles que vivem no erro e morrem sem arrependimento. O bispo católico John Feckenham, enviado por Maria com a última chance de conversão, passou 2 dias discutindo teologia com ela. Ele ficou impressionado com sua erudição e desesperado com sua teimosia. Se não aceitais a missa, como podeis receber o perdão? Perguntou Feckenham. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Não por pão que um padre toca, respondeu Jane. No fim, Feckenham pediu permissão para acompanhá-la até o cadafalso. Ela aceitou, não como confessor, mas como testemunha. Na véspera da execução, Jane fez os últimos preparativos. Pediu um vestido negro simples em sinal de luto pela própria vida. Negou-se a usar tecidos luxuosos. Não serei enterrada como rainha. Então não devo morrer como uma. Escreveu uma nota final em seu livro de orações. Embora meu corpo pereça, minha alma viverá com Cristo. Rezai por mim, não por minha vida, mas por minha fé. E pela primeira vez permitiu-se chorar. Não por medo da morte, mas pela injustiça da história. Seremos esquecidos, disse a uma criada. Eles apagarão nossos nomes dos registros. Mas Deus não esquece. Na manhã do dia 12, o céu estava cinzento. Guilherme foi levado primeiro. Jane, da janela de sua cela, assistiu à execução do marido. Ela não desmaiou, não gritou, apenas murmurou: Senhor, receba sua alma e prepara a minha. Depois vestiu o traje negro, cobriu os cabelos com um véu branco e desceu as escadas da torre com passos firmes. No pátio, uma pequena multidão se reunira, menos por curiosidade, mas por respeito silencioso. Diferentemente de outras execuções reais, não havia gritos nem vaias. Ao subir o cadafalso, Jane fez um breve discurso em voz clara. Bons cristãos, eu venho aqui para morrer. Não por crime, mas por aceitar uma coroa que me foi imposta contra minha vontade. Peço a Deus que perdoe meus pecados e abençoe a Rainha Maria com um reinado próspero, embora eu morra por minha fé protestante. Então virou-se para Feckenham. Devo rezar em latim ou em inglês? Como vosso coração desejar, respondeu ele. Ela escolheu inglês, o idioma do povo, da reforma, da Bíblia de Tyndale. Ajoelhou-se, recusou a venda até o último instante. Queria ver a lâmina. Queria provar que não temia a morte. Tateou o cepo com as mãos trêmulas. Onde está? Perguntou com calma. Alguém a guiou. Então, com voz serena, disse as palavras que selariam sua imortalidade. Senhor, em tuas mãos entrego meu espírito. A machadinha caiu. O corpo de Lady Jane Grey, decapitado com um golpe limpo, desabou. Seu marido fora executado minutos antes. Seu pai, Henry Grey, seguiria ao cadafalso 11 dias depois. Não por lealdade a ela, mas por sua própria traição. Maria I, ao saber da execução, chorou. Não de arrependimento, mas de alívio sombrio. A corte e os conselheiros queimaram os documentos que mencionavam o breve reinado de Jane. Seus retratos foram retirados, seus títulos apagados. Por séculos, ela não constaria nas listas oficiais de monarcas ingleses. Mas na torre onde seu sangue manchou as pedras, os guardas contariam histórias. Nos mosteiros protestantes do exílio, seus escritos seriam copiados. E nos livros de mártires,
Como o Livro dos Mártires de John Foxe, seu nome seria gravado não como rainha, mas como testemunha. Lady Jane Grey morreu sem coroa, mas conquistou algo mais raro: a memória daqueles que preferem a verdade à sobrevivência. Ela governou por 9 dias, morreu com 16 anos e foi apagada dos registros reais. Durante séculos, seu nome desapareceu entre as sombras de Henrique VIII, Maria I, Elizabeth I. Mas a verdade tem uma teimosia peculiar. Mesmo enterrada, ela insiste em ressurgir. E Lady Jane Grey, a rainha que nunca quis reinar, hoje é símbolo de coragem intelectual, integridade religiosa e o preço mortal da ambição alheia. Após sua execução em 12 de fevereiro de 1554, o corpo de Jane foi enterrado de forma anônima na Capela Real de São Pedro ad Víncula, dentro da Torre de Londres. Não houve cerimônia, nenhum luto público. Seu túmulo foi marcado apenas por uma lápide simples, sem nome, ao lado do marido e de sua rival, Ana Bolena, outra rainha decapitada por conveniência política. Maria I, agora determinada a restaurar o catolicismo, iniciou uma campanha de purificação. Bispos protestantes foram queimados em praça pública, Bíblias em inglês confiscadas, igrejas reconsagradas. O breve reinado de Jane foi declarado nulo e sem efeito. Documentos oficiais a tratavam apenas como Lady Jane Dudley, negando até seu título de nascimento. Durante o reinado de Elizabeth I, filha de Ana Bolena e rainha protestante, poder-se-ia esperar que Jane fosse redimida. Mas Elizabeth, uma mestra da propaganda, não a mencionou sequer uma vez. Por quê? Porque reconhecer Jane como rainha legítima, mesmo por 9 dias, seria questionar a legitimidade da própria sucessão de Henrique VIII. A história oficial era mais importante que a verdade. Assim, Jane desapareceu, mas não para todos. Na clandestinidade, pastores protestantes copiavam suas cartas. Em Genebra, exilados ingleses liam seus manuscritos como testemunhos de fé. E, em 1563, o teólogo John Foxe publicou o Livro dos Mártires, onde dedicou páginas emocionantes à jovem erudita que preferiu morrer a negar sua crença. Foi Foxe quem cunhou a imagem duradoura de Jane, a inocente sacrificada, a estudiosa martirizada, a rainha relutante. Por séculos essa narrativa se manteve, mas marginalizada. Nos livros escolares britânicos, Jane era um parêntese entre Maria, a sanguinária, e Elizabeth a Grande. Seu nome raramente aparecia nas listas de monarcas. Até hoje, a monarquia britânica não a reconhece oficialmente como rainha. E ainda assim, ela persiste. Ela persiste. No século XIX, com o romantismo vitoriano, Jane voltou à moda. Pintores como Paul de la Roche a imortalizaram em cenas dramáticas. A jovem vendada, tateando o cepo com roupas brancas como anjo caído. Escritores a compararam a Joana d'Arc, não por liderar exércitos, mas por morrer por uma convicção que não era sua guerra. Na verdade, a tragédia de Jane não está apenas na execução. Está no fato de que ninguém a ouviu quando teve voz. Ela disse não ao trono. Ninguém escutou. Ela disse não à assinatura da morte de Maria. Foi ignorada. Ela disse não à conversão católica. Foi condenada. Sua história é um lembrete sombrio. Em tempos de crise, os inocentes não são poupados e são usados. Seu pai a entregou por ambição, seu sogro por poder, seu rei por ideologia, e a rainha que a condenou por sobrevivência política. Mas há redenção nisso tudo. Porque, apesar de tudo, Jane escolheu quem seria até o fim. Não como rainha, mas como ser humano. Hoje, seu túmulo na Torre de Londres é um dos mais visitados. Flores são deixadas ali. Muitas com bilhetes escritos por jovens estudantes. Obrigado por amar os livros tanto quanto eu. Historiadores modernos reavaliaram sua vida com rigor. Descobriram que, longe de ser uma marionete passiva, ela negociou, resistiu e escreveu com autonomia intelectual rara para uma mulher de sua época. Seu legado não é o trono que ocupou, mas a dignidade com que o abandonou. E em um mundo onde influência é medida por seguidores, escândalos e cliques, a história de Lady Jane Grey é um antídoto poderoso. Ela não buscou fama, não queria poder, só queria ler, pensar e servir a Deus como entendia. E por isso foi apagada, mas nunca esquecida por quem valoriza a verdade. Talvez seja por isso que sua história ainda nos comove. Porque no fundo todos temos um pouco de Jane Grey. A parte de nós que se recusa a mentir para agradar.
A parte que prefere perder tudo a trair seus princípios. A parte que, mesmo diante do abismo, sussurra: Senhor, em tuas mãos entrego meu espírito. Ela viveu apenas 16 anos. Reinou por 9 dias. Mas sua coragem ecoa há 471 anos. Se esta história tocou seu coração, não deixe que ela se perca. Deixe seu like e inscreva-se e compartilhe este vídeo. Porque histórias como a de Lady Jane Grey só sobrevivem quando alguém decide contá-las. E talvez assim, a próxima geração também aprenda que nem toda coroa é desejada, mas toda vida tem valor.